Amigos que gostam de conversar em tempos interessantes, incertos, implacáveis. Com o futuro suspenso e o passado cada dia mais distante, estamos aqui estacionados na condição humana, na tentativa de fazer uma nova vida funcionar. Cada dia é um passeio na neblina. E os elefantes estão soltos. Não usamos nomes, porque somos nós e somos ninguém. O que importa é a conversa e a vontade de gerar alguma luz. E que internet boa, hein, cara? Oi, queridão. Oi, queridão. Só pegar aqui um remedinho aqui, só um segundo. Mas quer dizer, então, que você teve pesadelos, então? Assim, mas coisas, sabe, pesadelos, na verdade, você no meio do sonho, você sonha que você tá num negócio 360 3D, entendeu? E eu acho que interessante. Iluminação e evolução da consciência, no fundo, é isso. É um aumento gradativo de possibilidades no acervo da imaginação. É como se você começasse a conseguir imaginar e até compor na imagem mais coisas ao mesmo tempo. A gente poderia até comparar uma imagem estática 2D com uma neurose. E à medida que você vai transformando isso num panorama 360, você vai saindo da neurose, você vai entrando num contexto, e quando vira uma coisa, você tem 3D, então, aí você tem perspectiva. Pelo menos é assim. Isso é bem legal, é interessante, né? E é engraçado, porque você me fez, lembrando disso, eu fiquei pensando naquela história que dizem que uma das grandes invenções do Renascimento foi a pintura em perspectiva, né? Qual que é a explicação disso direito? Olha, até onde eu fui um pouco atrás disso no passado, porque teve uma época que eu achei que eu ia escrever um conto de um cara que teria sido o inventor da perspectiva. Depois teria ficado obsessivo e não faria outra coisa da vida do que desenhos em perspectiva, né, com as linhas de fuga. Mas, essencialmente, eu acho que o tema é esse mesmo, é o treino do olhar. Então, dizem, por exemplo, que a gente não tem muito como demonstrar isso, mas dizem que os povos antigos, eles não identificavam várias cores. Então, ficava aquele círculo vicioso. Você não sabe se é porque eles não enxergavam as cores, que eles não tinham nomes para as cores, ou se eles... Não tinham nome porque eles não conseguiam enxergar. Entende? Então, é aquela coisa. Dizem que os gregos clássicos, na época da Ilíada, eles viam o mar como se fosse vermelho ou azul indistinguível. Assim, não tinha o azul separado do vermelho. Eles viam uma cor só. Então, essas coisas são interessantes, né? Então, tem muita gente que estuda isso. Povos, por exemplo, que têm 3 números: 1, 2 e muitos. Então, como é que eles lidam com 4? 4 já é muitos. Então, esse tipo de coisa. Então, ou seja, a nossa capacidade de expressar em linguagem e de ter um recurso de imaginação para descrever uma experiência é a grande estratégia da história. É no Flow que o cara fala disso, que o Csikszentmihalyi lá fala disso? Sabe que eu não lembro, pode ser que ele fale, sim. Que não sei, algum dos livros que eu li ultimamente, ele fala dos povos, que tem um cara que vai nos povos russos, e eles não tinham a estrutura linguística para expressar as coisas, e principalmente os pensamentos mais abstratos. Então, não existia nenhuma conversa, era impossível você conseguir ter uma conversa sobre pensamentos abstratos, porque a pessoa não conseguia, ela achava que você era completamente louco se você fizesse uma abstração. Eu acho que é nesse livro, sim, que aliás é um livro no Flow, né? No Flow. Esse é um livro imperdível para qualquer um, precisa ter lido. E uma contrapartida disso, porém, é que esses povos, sobretudo na Sibéria e tudo mais, esses esquimós, eles têm, de fato, 50 palavras diferentes para o branco. Não é fake news. Não é fake news. Eles realmente têm essas 50 palavras e eles usam, ou seja, eles não veem branco. A gente chega e vê branco.
Eles veem 50 coisas diferentes, eles têm um nome para cada uma dessas 50 coisas, 50 tons de branco. Então, eles desenvolvem isso, eles vivem num cenário que tudo é branco para nós, e eles vão ganhando essa distinção e essa sutileza. Você sabe que esse é o mesmo truque que está por trás da granularidade emocional. Já ouviu falar disso? Não. Então, tem uma coisa muito simples de escrever que tem que ser praticada. Sabe uma das principais razões por que fazer diário é uma coisa que faz bem para a cabeça e para a alma e para a psique? É porque quando você faz o diário, você se obriga a colocar em palavras com o máximo de precisão o que você andou sentindo. E isso vai estimulando você a procurar palavras ou metáforas que melhor descrevam o que você sente. E o que as pesquisas mostram é que com quanto mais precisão você souber o que você está sentindo, mais fácil é você atravessar aquilo sem ficar preso naquilo. Então, quando você diz "tô mal", isso daí é muito genérico e muito vago. Então, grande parte do que uma terapia faz é mal como. Então, eu tô mal como se eu tivesse engolido um pequeno jacaré de vidro. Isso é um tipo de mal muito específico, completamente diferente de tô mal como se uma bigorna tivesse caído na minha cabeça. Você vai, às vezes, usando metáfora, mas você vai descrevendo a tua experiência e isso vai te ajudando não só a expressá-la, mas como a sair dela. Isso é incrível. E você vai aumentando o seu vocabulário e neste processo, se todos fizéssemos isso, a gente aumenta o vocabulário do mundo, né? Então, uma ideia bonita, não é? A gente expandir a consciência quer dizer, expandir a narrativa, né? Não é expandir apenas a consciência. Por isso que tem uma grande perda nessa nossa tendência contemporânea de privilegiar a cultura das pessoas no fim da adolescência, começo da idade adulta. Então, dá a impressão de que o ser humano ideal tem 20 e poucos anos. E nessa idade, a gente ainda não domina essa granularidade. Então, a gente perde um monte de nuances e a nossa cultura funciona muito por aí. Ao invés de ter cada vez mais granularidade, a gente vai para os tons genéricos, né? Exatamente. E com isso porque isso facilita muitas outras coisas que não são a granularidade, né? E sim a pasteurização completa de imagens, gostos e tudo mais. Então, Larry Gold, você tá por aí? Tá. Eu tô assistindo esse diálogo de altíssimo nível aqui. Eu não tô e vendo por um momento estou super confortável na posição de ouvinte. Claro. Não queria que esse diálogo acabasse, não. Mano, velho, que bizarro. Don't mind me. Don't mind me. Não, eu achei que você tinha ido, foi comprar remédio e nunca mais voltou. Não, estava aqui tomando uma Nesaldina para para encontrar uma homeostase. Homeostase. Você está sentindo uma dor de cabeça como se uma bigorna tivesse caído na sua cabeça ou como se você tivesse engolido um jacaré? Eu estou sentindo uma dor de cabeça de quem passou no último poste de uma sobrecarga alostática. Uau! Agora os ouvintes querem muito saber o que é sobrecarga alostática. Eu acho que é a energia que o corpo usa para alcançar a homeostase. Que seria? Seria a reação ao estresse, né? Acho que a gente pode dizer que, de uma maneira muito simples, seria isso. Nosso bom e querido Larry Gold está muito atualizado com as últimas pesquisas a respeito de como o corpo humano funciona. Então, ele está fazendo uma referência muito interessante. Eu fiquei até meio chocado, né? Ele sabe que as teorias de ponta sugerem que a homeostase não existe, né? Porque a teoria antiga, hoje a gente está bem nerd, tá? Mas depois a gente relaxa. A teoria antiga parte do pressuposto de que o corpo humano naturalmente busca o equilíbrio.
Então, ele está sempre buscando se equilibrar com ele mesmo e que se ele não fica equilibrado é porque tem algum fator que o impede. Só que existem teorias novas, com forte argumentação, teorias de ponta, que sugerem que o corpo humano não busca o equilíbrio. Ele busca a adaptação. Isso é diferente. Então, não é que ele se adapta a ele mesmo. Ele se adapta ao que ele acha que vai ser a circunstância que ele vai viver. Então, por que isso é interessante? Porque dependendo das experiências que a gente tiver, o corpo se prepara para o sobressalto que ele vai ter no futuro. Então, o ponto de equilíbrio dele é, por exemplo, ansioso. Então, não é que ele estaria calmo se não tivesse um fator deixando ele nervoso. Não. Ele aprendeu a ser ansioso como ponto de equilíbrio. E dessa mesma forma, ele tem como desaprender desconstruindo os canais neurais, ou caminhos neurais que foram construídos aí, né? Exatamente, como o nosso oculto PhD. Joe Dispenza diz. Mas, no caso, eu estava fazendo só uma mera referência à dinâmica entre o seu sistema simpático e parasimpático, nada além disso. Você andou trabalhando esses dias. Né? Não, quer dizer, então, que no período que eu aprendi um pouco mais sobre o sistema endocannabinoide, sobre o sistema endocannabinoide, ele trabalhava, o sistema endocannabinoide, ele é o responsável pela homeostase do corpo, não é? Principalmente. Temos aí... Existe uma teoria, eu tenho um receio de que esse programa pode ficar um pouco técnico demais, né? Não precisamos entrar. Mas eu acho que a gente pode fazer um dia um programa específico para falar de homeostase, a existência dela ou não e tal, porque, obviamente, eu já estava aqui me preparando para engajar numa discussão com o Larry Dick, eu acho que a gente ia ter que depois passar mais 2 horas de footnotes. Depois a gente ia ter que fazer um disclaimer de que a gente está sendo secretamente patrocinado por um laboratório farmacêutico. Um laboratório psicodélico. Agora a pergunta, só para a gente terminar esse assunto, vocês são técnicos e eu sou leigo. Uma descarga alostática, ela é capaz de rewire um sistema homeostático? Bom, eu não sei nem se eu sou capacitado para responder essa pergunta tecnicamente, mas eu acho que a carga alostática ela é só uma mensuração de uma reação, é a forma de medir uma reação do corpo para voltar no lugar onde ele encontra. Vamos supor, se você se deparar com o tigre, e você vai para o seu sistema límbico, onde você sente que ali o seu corpo vai agir de várias formas, onde vai o sangue, onde ele vai priorizar o sangue no seu corpo e tudo mais, boca seca, aquela coisa toda. O que ele vai ter que usar de energia depois para poder te levar de volta para um lugar onde aquele perigo não está mais ali e você pode voltar a redistribuir o sangue pelo corpo e tal. O que a gente hoje talvez tenha mais vontade de entender, que é o que se fala mais e tal, e talvez isso que o nosso querido Bi tenha se referido, essas teorias diversas que dizem que qual é o novo normal do corpo, né? Diante de um corpo tão usado a usar um sistema límbico e tão pouco acostumado a usar o sistema parasimpático, que é o mais inteligente, né? Como é que você pode, de alguma forma, usar o seu sistema inteligente para desconstruir os caminhos que foram criados por um sistema de fuga ou luta que está sendo usado mais do que ele deveria, né? Então, se você passa, como diz o Bi, muito tempo num lugar de ansiedade para se preparar para uma eventual ocorrência de perigo, como é que você faz para não construir um caminho tão grosso que você não tem que usar uma carga estúpida alostática para poder voltar para um equilíbrio? E se o seu novo equilíbrio não passa a ser, como ele disse, esse lugar de estar sempre ansioso? Então, tem um trabalho aí que como é que você usa a inteligência da maneira mais indicada para você sair dos padrões cerebrais que você criou, né? Sabe, Snow, eu acho que
esses palavrões que terminam com estático, eles deixam tudo muito abstrato, né? Falando de um jeito bem experiencial, o que está por trás dessa discussão é que o dentro e o fora são realmente duas maneiras de olhar a mesma coisa, a mesma realidade. Não faz muito sentido você pensar no dentro separado do fora. O humano não é assim. A nossa suposta natureza já é um histórico de aprendizado. Você não tem muito como falar de um organismo humano em nenhum nível maduro que não seja o retrato da sua história. Então, isso que eu acho que é mais fascinante nesse processo todo de ser humano. Nós somos o tempo todo transformados por aquilo que está em volta de nós, que é o tal halo, né? Que é o outro, que é aquilo que está em volta. Então, as nossas relações, o nosso meio, os nossos traumas, os riscos que nós corremos ou não, e os utensílios e a tecnologia que a gente usa. E não dá para separar o nosso ser de tudo isso. Então, o nosso ponto de equilíbrio, onde nós funcionamos bem, que supostamente seria o centro do nosso ser, tem a ver com toda essa história. Então, isso é para bem e para mal. Nós aprendemos o ruim, assim como nós aprendemos o bom. É só para a gente sair da fantasia ingênua de que existe necessariamente um bem primordial que está lá posto e que, de certa maneira, a gente simplesmente estragou. É tudo muito mais complicado do que isso e muito mais fascinante. Ninguém sabe o que seria um ser humano desprovido de qualquer trauma ou desprovido de qualquer experiência difícil. Então, a vida é como é e nós nos tornamos essa árvore cheia de marcas no tronco, né? Então, isso é eu acho que o que você está falando, se eu entendi direito, pelo menos a impressão que eu tenho é que e aí vou citar de novo o Sadhguru com a história dele de que o nosso cérebro ele não evoluiu na velocidade do nosso entorno, né? Então ele não é preparado para lidar talvez com esse externo todo, mas de tudo isso que você está falando, o que eu tiro é que se tem alguma coisa talvez para se trabalhar é a forma como você processa o externo em relação ao interno. Tudo que você tá hoje, tudo isso que você está dizendo já está super comprovado que mais do que a genética, que imaginava-se que tinha um impacto gigante na nossa vida, a epigenética, que é tudo isso que você está dizendo, tem um impacto muito maior. E dentro desse quadro novo, como é que você se prepara para estar aqueles, como diz o Sadhguru, 10% melhor, ou quando você conseguir melhor, eu acho que é a única coisa aí, de update de software para você realmente conseguir se desprender um pouco mais das resultantes do que está acontecendo fora de você. Né? Eu acho que é isso mesmo, só acrescentando. É também a gente ajustar o interno em função do externo, que também se pode fazer isso. Então, às vezes, você está ali querendo dar um salto nesses 10% de melhoria no teu interior, e o caminho mais curto de você fazer isso é você trocar as pessoas com quem você convive, ou trocar os podcasts que você escuta. E aí você de fora para dentro, você fica melhor também. Eu acho que isso aí, embora você tenha feito uma pequena pândega com o podcast, eu acho que é super pertinente, porque, em última instância, quando a gente está incomodado com alguma coisa externa, e aí pode ser, na verdade, mais do que externo, o sono, eu ouço muito falar de insônia, algum descontentamento que você tenha com o teu software, que está te impedindo de viver melhor, tem aí um processo de, querendo ou não, de dedicação a você buscar as formas que não sejam medicamentosas, mas assim, como é que você faz o tal do rewire, né? Como é que você vai reconstruir esses caminhos? Porque o que a gente está acostumado é buscar alguma coisa que imediatamente nos dê a satisfação. Então, ao invés de você talvez ouvir um podcast que possa te instruir a como encontrar um caminho de dormir melhor, você vai preferir assistir um seriado do Netflix que vai te dar um
uma recompensa imediata, né? Ou vai ver tuas mensagens no WhatsApp e tal, e vai continuar com o mesmo problema e vai preferir se medicar. Mas tem um processo que é uma decisão sua de como é que você vai priorizar e o quanto você acredita que existem instrumentos hoje que vão te tirar daí. E isso está muito ligado àquela questão da procrastinação e que a gente já escuta, que é a tal da resistência. Da resistência, das defesas. Tudo são as resistências. Então, por exemplo, uma coisa que eu escuto no meu dia com muita frequência, e aí juntando com essas outras referências nossas, é a pessoa se queixando de não ter conseguido transcender o incômodo que ela vive com alguma situação crônica da vida dela. Então, ela tem uma situação na vida dela que a incomoda e ela comenta comigo como se, obviamente, ela devesse conseguir simplesmente ficar indiferente àquilo ou transcender aquilo sem tomar nenhuma atitude, sem mudar nada. E as pessoas adoram essa fantasia, sabe? Transcendi, desapeguei. E aí, não mudei nada, é a coisa mais conservadora do mundo, só que eu injetei xilocaína na minha medula. Então, agora eu estou tranquilo, estou de boa. 3 doses de meditação diária de 20 minutos. E aí... E está resolvida. Vocês sabem, eu preciso confessar que eu tenho uma predileção, até um fascínio com uma coisa que por sorte, a vida me mostrou bastante, é o contato com pessoas que essas sim eu descubro que elas são muito calmas, muito centradas, até muito simples. E quando eu vou conversar com elas, sabem o que elas contam? Elas contam o seguinte, a história de vida delas é assim: então, eu estava num trabalho, aí eu não estava muito legal lá não, estava me sentindo muito bem. Aí eu mudei, fui fazer outra coisa. Então, eu estava lá naquele casamento, eu não estava lá muito legal, me separei. Então não estava muito bom na Argentina, fui para o Uruguai. Ou então, estava ali. E é simples, as pessoas não estavam bem, e elas mudaram. Assim, a humildade daqueles que mudam. E eles simplesmente mudam até que eles se sentem mais confortáveis, enquanto eles se sentem confortáveis. Essas pessoas são, para mim, os pequenos Buda. Aqueles que Você acha que o mudar e ressignificar são a mesma coisa? Eu acho que quando você muda do jeito que eu descrevi, você ressignifica sim. Porque você tem a inocência de acreditar que você muda de verdade porque você mudou a tentativa. Então você muda junto. As pessoas têm muito aquele negócio de não, eu vou mudar, mas vai ser a mesma coisa, eu vou trocar 6 por meia dúzia. É porque elas estão apegadas. Na verdade. Elas não querem mudar e elas justificam que não vale a pena mudar porque elas têm um apego de identidade. Essas pessoas que eu descrevi, que não são tão frequentes assim, mas que elas simplesmente descrevem com simplicidade a vida como uma sequência de mudanças até elas se sentirem bem, essas pessoas não são muito apegadas às versões anteriores de si mesmas. Isso é muito interessante, porque você me chamou a atenção de falar dessas pessoas que fizeram mudanças brutais na vida, mudaram com famílias do Japão para o Brasil como se fosse uma coisa trivial, né? E todos nós sabemos que não é. Eu fiquei pensando muito naquele frame do Jordan Peterson, do caos e do centro do caos onde tem a ordem, e que ele diz muito que onde está a ordem é o lugar mais entrópico, né? Que é onde você morre. Só que, de vez em quando, em todas as narrativas, você tem que dar um pulo no Dragon of Chaos, no Dragão do Caos, que é onde está a energia. Só que, geralmente, quando você pula no Dragão do Caos, você pode morrer. Uhum. Então, a vida é muito essa transição entre estar num lugar entrópico de ordem e dar pulinhos no caos, com risco de que você possa não sair vivo, mas é onde está a energia. Eu gosto muito dessa imagem. E eu acho que essas pessoas pulam no caos. Ele diz que a ordem é entrópica. Ele usa no centro ele fala, né, que ao redor está a mãe natureza, que é o Dragon of Chaos. Ele fala a natureza, o Dragon of Chaos, depois tem a mãe criadora e destruidora, e depois o pai, que é onde está a ordem e o controle.
Uhum. Não, é isso mesmo. É que algumas questões entropia está associada justamente com a bagunça, com a desordem, né? Ou não? Então, mas ele diz que ele diz que a energia está no caos, tá. Mas o centro, que é onde está toda a ordem, é o lugar mais entrópico, que é onde tudo funciona, onde está tudo. Enfim, e eu estava pensando nessa ideia de que muitas vezes que impede as pessoas de fazer essa mudança, que é exatamente o que você estava falando, é esse apego a essa ordem completa, né? Porque dar o pulo no caos não é trivial como essas pessoas iluminadas parecem, né? É um ato de coragem e um ato de quebrar com alguns padrões, algumas coisas que nem sempre é algo simples. Eu acho que sim. O interessante é que essas pessoas elas não se descrevem como corajosas. Elas não acham que elas estão fazendo uma grande coisa. Elas acham que é isso que, ora, é isso que você faz, né? Se você... O teu cachorro está dormindo no sol e depois fica muito quente, ele levanta, dá uma fungada e vai para um lugar de sombra. Quando a sombra fica muito fria, ele levanta, dá uma fungada e vai para um lugar mais quentinho. E as pessoas fazem isso quase que com essa naturalidade. Então, elas não acham que necessariamente... É quase como se elas não tivessem uma identidade tão forte. Então, elas podem ser... Eu acho isso muito interessante. Pescadores em Okinawa, depois professores de matemática na Hungria, depois elas vão e viram corretores de imóveis na Flórida, aí acabam no Brasil, né, comprando... Mas eu acho que o que você está descrevendo, para mim, é uma personalidade que tem, predominantemente, tem muito pouca energia no resultado das coisas, né? E completamente vinculada, completamente posicionada no processo. Boa. E que é uma descrição de uma entrega, sobretudo, de estar num presente que lhe seja agradável, né? Que lhe faça sentido, vamos dizer assim. Eu acho que é isso aí. E não é que eu vou para lá, vou sair do Japão para o Brasil em busca de uma vida melhor. Então, só simplesmente essa aqui deixou de fazer sentido, eu vou fazer outra coisa que naquele momento faça. E, enfim, a resultante é muito pouco importante. Pelo menos é o que eu entendo disso. Não, eu acho que você... Porque no final das contas, é eu acho que uma coisa interessante, e eu vejo muito isso quando eu estou me deparando, quando eu estou situado num grupo que é comunicado de notícias, né, que impactem o grupo, entender como cada um reage à mesma notícia, né? E eu vejo que algumas pessoas têm um brilho no olho de entender aquilo como o chamado plot twist, né? Que, na verdade, não é uma notícia boa, uma notícia ruim, é só a nova curva da estrada da vida ali, sem querer ser muito poético. É a nova vale ou a subida da montanha-russa. E aonde aquilo vai levar, para eles, é mais interessante do que o que está parecendo que vai acontecer naquela hora. E tem os outros que, naturalmente, se jogam no chão, esperneiam, cambalhota para trás e tal, e tem todo tipo de reação. E na hora que você vê essas reações diferentes para a mesma coisa, é que eu vou nesse lugar do significar, ou ressignificar, ou interpretar, ou atribuir, né? Você dá a atribuição que você quer ao negócio, até porque a notícia que você está recebendo, ela é interpretada, passa pelo esse software seu ali, e aí ele faz uma projeção futura de um resultado. Ou pode ser só uma reação daquele momento de alguma coisa extremamente curiosa que aconteceu na tua vida, e que, por isso, é para você estar muito animado com as novidades, né? Não, pois é, eu acho que você está indo direto no core da história. A gente sabe até, por observação científica, que se você não tem uma interpretação prévia que dá um significado ao evento, você não tem 80% das reações emocionais que você normalmente tem. Então, quase todas as reações emocionais de um ser humano normal, elas, na verdade, são reações às interpretações dos eventos. São raros os eventos que produzem emoções por si mesmos. E é claro que se você realmente não tem essa forma de traduzir muito rápido, interpretar muito rápido o que está acontecendo, até porque você perdeu o seu próprio mapa,
você fica mais indiferente, pelo menos visto aos olhos dos outros. E o interessante nisso é que você fica mais difícil de se relacionar, de certo modo. As pessoas não sabem onde enganchar em você. É quase como se elas achassem que, de alguma maneira, você estivesse num lugar de um jogador de pôquer existencial. Quando, na verdade, Mas aí você é um observador. Mas aí tem um ponto que eu queria... A gente vive numa sociedade em que se preocupar é algo... Se preocupar com o andamento, se preocupar com o outro, né? To care, é algo visto como... Se importar, talvez, eu estava procurando a palavra. Seja algo visto como um ato de amor e um ato de... É uma coisa importante na sociedade que a gente vive. E a partir do momento que você começa a ficar mais indiferente, a impressão que parece aos outros é que você deixa de se importar, que é um fato por um lado, mas parece um desamor, não parece? Eu acho que essa é a hora perfeita para a gente citar aquele famoso clássico, melhor filme do Wim Wenders dos anos 80, Asas do Desejo. Vocês lembram desse filme? Sim. Então, esse é um filme que quem não viu tem que ver, vai atrás, em que aparecem os anjos. E os anjos ficam... Em Berlim, e eles ficam observando os humanos, e eles observam os humanos muito fascinados, justamente porque eles não sabem ter nenhuma reação emocional a nada. E eles ficam vendo os humanos sentindo coisas e vivendo coisas, e, enfim, cada humano protagonizando sua própria historinha, seu próprio roteiro. E isso é fascinante, porque isso está totalmente relacionado com aquela velha lenda, se não me engano, judaica, de que Deus disse para um anjo dar o nome das coisas e o anjo não pôde dar nome às coisas porque ele não sentia nada. E aí o Criador criou o ser humano para que o ser humano pudesse nomear as coisas que foram criadas, porque ele sentia, ele interpretava. Esse filme, por acaso, teve uma refilmagem depois americana? Sim. Com Nicolas Cage e a Meg Ryan? Teve. Exatamente. Exatamente. E que tem aquela música Iris, do Google Dolls. You Should Bleed, aquela... You should bleed when you know you're alive. When everything's made to be broken. I just want... agora não... Você não sabe qual música é essa? Eu sei qual é a música. É uma música muito... Você interpretou muito bem. When everything's made to be broken, I just want to... Eu acho que essa parece que eu tô parada na praia destruiu o teu ouvido musical. Eu acho que vale a pena você observar o tempo que você está exposto ao sol durante o dia. Congelou lá agora. Mas, assim, de qualquer modo, eu acho que o filme com o Wim Wenders é uma obra de arte. E o Nicolas Cage é outra história, né? Até porque agora o Nicolas Cage, eu acho que ele aprendeu a interpretar na escola Van Damme de interpretação. Espera aí que nós temos acho que a gente está com o Snow com um delay significativo, que caiu. Caiu o Snow. Snow is gone. Snow is gone. Ai. Ele veio agora numa diagonal aqui. Agora ele mudou de perspectiva. Está conseguindo... Ele está bem incorporado a essa foto que está atrás dele, né? Ele é quase um pedaço do... Se vocês vissem a gambiarra que eu fiz aqui, pronto. Me vem? A internet só porque a gente elogiou a... A gente estava falando essa história, não sei em que pé da conversa vocês estavam quando eu caí, seguindo essa conversa que a gente estava da resistência. Tenho pensado muito nesses dias naquela ideia de que a força de vontade é um músculo e que se você gasta a sua força de vontade com coisas que você não fazem sentido para você, na hora que você se presta a fazer as coisas que fazem sentido para você, você já não tem mais força de vontade nenhuma.
E eu queria discutir isso com vocês, porque isso é uma coisa que eu tenho pensado muito, se isso faz algum sentido para vocês. Eu sei que tem algumas pesquisas científicas que dão conta disso, mas eu tenho uma sensação empírica dentro de mim que isso é muito real. Mas você, até onde eu sei, você já estudou isso amplamente quando você pesquisava sobre o Prime State, né? Ou quais são as atividades que você tinha que fazer no começo do dia para mandar para o seu cérebro a mensagem de que resistências seriam quebradas e, portanto, torná-lo mais suscetível a quebrar outras resistências. E é claro que se você deixar o cérebro, vou dizer, preguiçoso para quebra de resistência, aí como você falou, um músculo, a força de vontade sendo um músculo, eu acho que faz todo sentido, né? Na medida que você... E aí acho que deve também ter toda a parte da recompensa de quando você quebra uma resistência dessa, a mensagem deve gerar alguns hormônios, né, algumas endorfinas e outras, que também te dão uma adição positiva a querer continuar fazendo aquilo e fazer esse círculo virtuoso aí de quebra de resistência. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que isso aí é amplamente coberto pela ciência e documentado, inclusive, no nosso livro The War of Art, ou A Guerra da Arte, não sei como é que é traduzido. A Guerra da Arte. Eu concordo completamente, eu me guio por essas observações e experiências, e eu só quero aqui acrescentar que tem pesquisa boa de neurociência que defende mesmo que dá para provar o livre-arbítrio até, né? Para a gente brincar daquele assunto que é tão divertido, que tem experiências que foram feitas, por exemplo, de você sabe quando você abre o cérebro de uma pessoa, você consegue, com estímulos elétricos diretos no córtex, você consegue produzir reações autônomas no corpo com a pessoa acordada, né? Com a pessoa... Aliás, tem que ser feito muitas vezes com a pessoa acordada para eles saberem onde é que eles estão mexendo. E tem pesquisas de gente que ficou fazendo essas neurocirurgias durante décadas e produzindo tudo quanto é tipo de reação autônoma do corpo. O que você está mostrando, Snow? O subliminar. Isso. Subliminar, você está lendo esse livro. Então, e o interessante é que eles nunca conseguiram produzir nada além de reações espontâneas do corpo. Eles nunca conseguiram produzir nenhum pensamento específico e muito menos uma decisão. Então, ninguém conseguiu forçar um cérebro a decidir nada até hoje. Interessante, né? Então, essa história do... eu acho que isso aí, de tudo que eu já vi em termos de... Eu não vou usar o termo... Vamos falar de expansão da consciência, então, né? Mas, enfim, a verdade é que o cérebro é um músculo, né? E se você entendê-lo, que a função é te dar ideias, mas teoricamente tem uma consciência, que essa sim é quem toma as decisões, e, portanto, quando você permite que o cérebro seja o que... ou achar que o cérebro vai tomar a decisão, na verdade, você está dando... quando você dá para o capataz da fazenda a sensação de que ele é o dono. E aí eu vou entrar no seu campo, né? Não sei se nós já estamos beirando falar do ego e da consciência que observa o ego aí. No nosso campo. Eu só estava aqui olhando para você enquanto você falava e eu estava pensando que, sim, tem uma máquina aí que se move, que faz sons e tudo, mas a pessoa que eu gosto está aí dentro, não é a máquina. E eu nunca sei exatamente o que ela vai fazer a máquina dizer ou como é que a máquina vai responder aos comandos dessa pessoa que está aí dentro. Quando o Snow fala, é exatamente a mesma coisa. É quase como se existisse um avatar aí que a gente consegue enxergar, mas tem alguma coisa muito mais sutil, mas muito precisa que está dentro desse avatar, que é essa individualidade única. E essa é uma experiência que a gente tem o tempo todo. Mas quando a pessoa morre, é isso que some. O resto todo fica lá. E esse processo, quando você tem essa experiência, é coisa de 90 segundos.
É muito impressionante. E eu queria fazer uma fisgada aí do que você está falando. Fisgada é bom. Interessante. Não sei se vocês tiveram chance de assistir. Tem um Netflix que chama Mistérios Sem Solução. Quanta insônia eu precisaria ter para assistir isso. Mistérios Sem Solução. Enfim, do Mistério Sem Solução, tem um que me chamou a atenção, em especial, por isso eu entrei para assistir, que é um número absurdo de encontros teoricamente sobrenaturais que aconteceram ali em partes do Japão no pós-tsunami de 2011. E é uma cultura extremamente rígida e tal, e as pessoas que estão falando não são exatamente os médiums de lá, são pessoas comuns, são os clérigos, vamos chamar assim. Mas o interessante é isso que você falou, essa consciência que não foi apropriadamente informada de que ela mudou de plano, continua vibrando no mesmo lugar que ela estava antes. E talvez seja sido a primeira vez que tivesse um volume tão grande de gente que conseguiu, de alguma forma, tomar conhecimento disso. E que talvez separa bem essa história de que o cérebro, máquina, corpo foram, mas aquela consciência que ainda estava ligado àquele filme teve uma interrupção que ela não foi informada. Nossa, isso que você está falando é tão legal. E, na verdade, acaba sendo um tremendo elogio indireto a essas práticas avançadas dos budistas, que quando uma pessoa está para morrer, eles levam um especialista lá, e esse especialista começa a descrever para aquela pessoa, que às vezes até está já inconsciente, para onde ela está indo e o que vai acontecer com ela. Então, veja bem, então tem toda uma descrição do bardo. E uma coisa que nunca tinha me ocorrido, de talvez quão relevante é o ritual de uma despedida, de um enterro, de uma cremação, o que for, para a sinalização daquela consciência. Agora já estou talvez indo um pouco metafísico demais, mas eu não tinha me dado conta até então de que talvez nesse sentido fosse realmente importante. O Ram Dass tinha um centro, não sei se você se lembra disso, que era justamente eu não me lembro o nome agora, mas de assessorar a morte. Sim. Não de dizer para a pessoa como ela tinha que morrer, mas para estar junto dela, para que ela morresse da melhor forma possível e estar ali holding space, né, estando presente só. E que ele disse que foi um lugar onde ele mais aprendeu, né, porque a pessoa que está ali naquele momento, ela está completamente desnuda de qualquer agenda, né, e, querendo ou não, muito pronta para falar desse lugar de transição de consciência, né, de sair do corpo ali. Não, esse assunto é fascinante. Tem um ou outro autor de psicologia que eu adoro, que chega a sugerir que todo objetivo verdadeiro da psicologia deveria se preparar para a morte. E tem uma certa coerência nessa maneira de pensar. Agora, a gente vai aí desde a coisa mais acadêmica até o misticismo, o rito, até mesmo a superstição, sabe-se lá. Então, por exemplo, me disseram já uma vez que o hábito que você tem no judaísmo, que quando morre alguém você cobre os espelhos da casa, tem a ver com isso. Tem a ver com quanto que uma pessoa desencarnada pode se confundir com um espelho, se atrapalhar com ele. Então, você impede a pessoa de ficar atrapalhada demais com o espelho. Enfim, sei lá. Não. Mistérios inexplicáveis. Mistérios sem solução. Sem solução. Isso é um bom título. E falando em Mistérios sem solução, um outro documentário interessante que eu coloquei outro dia para vocês aí, se não tiveram chance de assistir ainda, principalmente... Você assistiu Unfit? Não, tô louco, não tive tempo. Larry B., para você é um homework, trabalho de casa, tem que assistir. Até porque para a gente saber se tem fundamento aquelas análises, mas basicamente é a primeira abordagem clínica
do diagnóstico do Trump sob o ponto de vista psicológico e psiquiátrico. Bom, eu quero só ver, assim, porque se o diagnóstico for muito diferente de uma personalidade narcisista com traços psicopáticos, eu vou ficar chocado. Não, é exatamente isso. Mas eu acho que eles vão muito mais longe de como isso nunca foi tão bem documentado. Não. Ele é um caso perfeito. Ele é um pássaro doutor, ele é um tiranossauro rex vivo. Exato, você não tem. É um grande desperdício, né? Não se estudar esse cérebro mais a fundo. Não, e como esse cara. Ele não devia ir para a prisão depois, ele devia ir para o Museu de História Natural e ficar numa jaula de vidro, como se fosse o Hannibal Lecter. É isso que tinham que fazer com ele. Ele não ia parar de falar nunca ali. Mas. Então. É um negócio interessante, porque todas as características que se tem dessas personalidades, dificilmente você tem um track record gravado da pessoa performando aquela característica em especial. E nesse caso, como eles dizem até, a questão de criar realidades alternativas, de você criar um inimigo inexistente, os estágios, né, que levam paranoia e tudo mais. E aí eles vão mostrando as imagens, as frases. Nunca houve, ele tem essa frase, nunca houve um presidente que tivesse o conhecimento que eu tenho, nunca houve ninguém num cargo público que tivesse mentido tanto e tantas vezes comprovadamente desmascarado, vamos chamar assim, e continua na mesma agenda. Mas tem uma coisa interessante que eles falam ali, aliás, é uma das pessoas que é entrevistada, eu acho que o nome dele é aquele Scaramucci, eu não sei se é Scaramucci ou alguma coisa assim, que foi secretário de imprensa por acho que 2 semanas só. Isso, sei quem é esse cara engraçado. Esse cara é um tipo New Jersey, parece o Lobo de Wall Street, assim, mas é um cara inteligentíssimo, um cara realmente fora da curva, um cara que veio no mercado financeiro, foi da Goldman e tal, e ele diz que o que atraiu ele em relação ao Trump foi justamente a sacada que o Trump teve de que as pessoas estavam dispostas a votar em alguém que elas não gostavam, mas elas nunca iam votar em alguém que não gostasse delas. E eu acho que essa foi a grande sacada mesmo do Trump. Eu vou sempre demonstrar um amor por esse grupo que está sendo estereotipado de todas as formas possíveis, de redneck, hillbilly, white supremacy, seja o que for, e vou dar a eles amor. Mas é interessante você dizer isso, porque abre uma janela de conversa muito boa, ao mesmo tempo que eu discordo do detalhe. Eu insisto nesse ponto, eu acho que umas 2 conversas atrás eu mencionei isso, eu insisto nisso. Eu duvido que haja algum registro, em algum momento, você falou desses registros, onde o Donald Trump demonstrou amor por algo ou por alguém, porque ele é incapaz de fazer isso, exceto por si mesmo. Eu não disse que ele demonstrou amor, mas ele fala muitas vezes, eu amo vocês. Eu amo a América, eu amo vocês, quase como quem diz, eu amo vocês exatamente como vocês são. Então, e aí que eu queria pegar, que eu acho que essa parte do trick, né? O que está documentado é o contrário, que ele é absolutamente incapaz de sentir empatia. Então, e agora o que acontece é o seguinte, é simplesmente o quanto que as pessoas que votam nele estavam defendendo o próprio narcisismo, é só isso. Então, é isso que o Scaramucci estava dizendo. Então, é assim, quando você tem um presidente que dá a entender, pelas suas atitudes e pelos seus discursos, de que talvez você não seja uma pessoa tão legal quanto você pensa que é, hoje em dia nós vivemos numa época tão narcisista que nós não queremos votar numa versão melhor de nós mesmos, porque essa versão melhor de nós mesmos só faz com que a gente se sinta pior. Esse é um bom approach. Então é isso. Então o que acontece? Nós chegamos num ápice de narcisismo tão total que a gente quer votar em alguma pessoa que grotescamente faça a gente se sentir bem. Mesmo que seja porque ele é um bufão, um psicopata, porque ele só minta, não sei o quê. No fim das contas, eu me sinto bem. Então esse que é o problema. Nós chegamos numa decadência tão completa daquilo que seria um registro a partir do qual você se esforça para ser uma pessoa melhor,
que é o seguinte: você, diante de qualquer pessoa que sugira que existe esse código, segundo o qual você deveria se medir, essa pessoa é um chato, é um desmancha-prazer, é um cara que eu não quero votar. Eu quero votar naquele cara que diz assim: vai, fica obeso, vai, fica ignorante, vai, não faz nada, está tudo bem, você é maravilhoso desse jeito. Ou seja, alguém que estimula o narcisismo primário, é o primário, hein? Que não é nem vaidoso. O narcisismo primário é assim, é o estágio emocional que você tem antes dos 2 anos de idade. É assim, eu tenho que ser o centro do universo porque eu tenho que ser, não é nem porque eu sou mais bonito ou mais inteligente, nem nada. É porque eu sou o centro. Então, quem estimula, né, isso, quem trata as pessoas como bebês que você tem que dar mamadeira na boca, tem tido muito sucesso nos últimos tempos. Então, a dúvida é, esse trend, essa tendência vai continuar ou depois do Trump a gente vai parar com isso aos poucos? Essa que eu acho que é a grande pergunta. Né? Estou meio mal-humorado? Não. Não, eu acho que eu não tinha, realmente não tinha nem capacidade de ver por esse prisma, mas eu acho que essa questão de você faz todo sentido. Se você quer ficar gordo, você não quer ficar andando por uma academia onde as pessoas te lembrem que você é gordo, né? É? Você sumiu aí, Snow? Você está presente ainda? Eu tenho a impressão que o seu corpo se foi, mas sua consciência ainda está aqui. Então, alguém chamado que eu tô, a internet da sol, cidade caiu aqui, basicamente. Não. Alguém que chama Snow, fica o tempo todo no Vocês mar, me ouvem? corre o risco de derreter, né? Naturalmente. Ele tá aí ou não tá, no fim? Não sei, ele nesse momento ele é o gato de Schrödinger. Ele está e não está. É. Então, Eu sinto que ele está respondendo as perguntas de 20 minutos atrás. Não deixa de ser uma sinfonia. Eu tô aqui. Parece uma versão caseira do Interestelar. Assim, ele está perto verdade, de um buraco eu negro. estou pensando se ele está aqui atrás em algum lugar. Eu estou aqui. Sério? Então está ótimo. Snow? Não, é você? Você ainda está aqui entre nós? Pega a tábua aí, vamos ver se ele responde pela tábua. Daqui a pouco os livros vão voar da tua estante. Muito bem, porque ele não está conseguindo mesmo. Mas então, deve ser imperdível. Mas já que você falou em documentário, eu vou te falar de um outro, que é completamente diferente, mas muito impactante também. Em inglês chama Far From the Tree. Estava vendo ele ontem. Ele é baseado no livro do mesmo nome, do Andrew Solomon. Caiu? Ah, então. Sim, caiu faz tempo. Que horas são aí na sua dimensão? Não dá. Será que ele vai conseguir realmente provar para a gente que o tempo não é linear lá onde ele está? O espaço-tempo dele está outro. Esse Far From the Tree, você sabe o que é? Então, é a história... Já está aqui na minha tela. Então, te prepara, porque ele é bem forte. Então, é sobre... Bem documental, mas falando das relações de pais com filhos. E como é a experiência dos filhos serem muito diferentes daquilo que corresponde às expectativas dos pais. Tá? Com ênfase, inclusive, naquelas crianças e filhos que têm algum tipo de necessidade especial ou têm alguma alteração cromossômica, coisas desse tipo. Tá? Então, tem casos de nanismo, tem casos de síndrome de Down, e a relação dos pais e dos filhos. E como é difícil para os pais assimilarem o fato que, do ponto de vista dos filhos, está tudo bem com eles. Né? Então, isso que é difícil. Né? Então, mas aí eu queria te perguntar uma coisa. Tem uma diferença, acho que muito grande, de você me falar sob o ponto de vista do filho, tá? Uhum.
de vir, enfim, de uma mudança cromossômica ou alguma coisa que ele talvez não tenha tanto conhecimento ou que de alguma forma está ok com aquela posição, para um transtorno psicológico, onde existe muito sofrimento e uma coisa é o pai lidando com o sofrimento dele, do filho não ser da forma que ele imaginava, e outra é o pai lidando com o sofrimento dele, do filho ser diferente, e o sofrimento do filho estar sofrendo. Sim. Que eu acho que são coisas bem diferentes. É bem diferente, mas, por exemplo, um dos exemplos que dão lá é de um filho autista, né? Que a certa altura ele começa a aprender como especialista a se comunicar. Ele nunca consegue falar, mas ele consegue escrever usando um teclado especial. E aí você fica muito angustiado porque você vê o quanto que aquela pessoa está aprisionada no próprio corpo. Então tem um sofrimento constante ali, né? E ele fica furioso, e ele grita, e ele pula, e ele faz um monte de coisas, e realmente ele está lá preso, né? E ele chega até a se dizer, de certa maneira, eu estou me esforçando, eu sou muito esperto, mas não funciona, né? Então, não funciona de um outro jeito. Então, tem aqueles que estão se sentindo bem, e tem aqueles que também não estão se sentindo bem, mas, no entanto, é o que eles são. É a maneira deles de estar, né? Então, e você acha que, por exemplo, um pai que consegue, de alguma forma, gerir ou transformar esses anseios e começar um processo de aceitação total da forma que o filho vê, independente seja alguma coisa genética ou um transtorno psicológico, invariavelmente o impacto disso na formação daquele indivíduo que está em sofrimento melhora significativamente? sim, sim. Inclusive, a gente vê isso acontecer no próprio documentário e, claro, é o maior exercício de evolução espiritual que se conhece. Não tem absolutamente nada que fique perto em segundo lugar, entendeu? Assim, você passar fome durante 80 dias no deserto do Saara é brincadeira comparado com o que um genitor passa numa história desse tipo, né? Então, não tem nada mais forte que isso. Isso não sim sei se você chegou a folhear ou ler aquele livro, O Plano da Alma. Não. E basicamente a escritora, ela conversa com 9 ou 10 médiums que, teoricamente, vão contar a história do diálogo deles com a alma das pessoas e o porquê delas terem escolhido aqueles caminhos. E como é feito vamos dizer, o filme que cada um monta, como cada personagem desse filme, que faz parte desse grupo de almas, se coloca para desempenhar. Então, eu vou ser o pai, nesse caso, eu vou ser o filho que vai estar preso num corpo com autismo, alguma coisa assim. E eles vão contando muito como esse processo sai, vamos dizer, do papel lá no plano das almas, como cada um vem desempenhar esse papel para que você possa conseguir desse filme o melhor resultado possível. Então, nem sempre as almas que estão próximas concordam com aquele desempenhar aquele papel, mas se submetem a ser, olha, você, o pai que não vai te entender, e, mas, pai, o alma, você está disposto? Pô, não estou disposto, mas vamos fazer isso, porque eu sei que nós, como grupo de almas, vamos evoluir junto à medida que esse plano tenha sucesso. E a forma como eles descrevem é bem interessante. É claro que é toda uma história metafísica, mas ajuda você talvez a entender, quando você vê um cenário como esse, quem foi que escolheu aquele script, né? É um psicodrama inacreditável e extremamente difícil mesmo. Agora, tem casos ali incríveis e tem algumas lições muito importantes, né? Ele faz uma distinção entre a identidade vertical e a identidade horizontal. Então, a identidade vertical é aquilo que você tem de igual aos teus antepassados. Então, aquilo que você é igual aos teus pais, aquilo que
te faz parecido com a tua família. E você tem traços que não tem nada a ver com a tua família. E aí você precisa da identidade horizontal, que é o desafio de você encontrar outro grupo onde você se sinta parte, porque é um grupo de pessoas que tem a mesma característica que você. Eu acho que é uma distinção simples e muito boa. Eu acho que todos nós... Que serve para todo mundo, né? É para todo mundo. Então, assim, a gente é parte de uma família e depois os melhores amigos são aqueles que nos dão identidade horizontal. Então, eu venho de uma família original e aí, depois de uma certa altura, eu me descobri um elefante. E aí eu faço parte do grupo da manada dos elefantes da neblina. Então, essa é uma identidade horizontal que eu tenho. E eu acho que isso que você está falando, que, aliás, foi uma referência que você fez no início, de quão importante, talvez, para as mudanças seja mudar de grupo, né? Uhum. Vem muito nessa linha de qual é a métrica que você está usando para se sentir parte de alguma coisa, né? Porque a gente geralmente, isso já tem inúmeros estudos, principalmente no mercado financeiro, que as pessoas sempre estão usando como referência de peers, né? Uhum. Que é a tal da pressão dos seus pares, sempre quem está numa posição teoricamente, economicamente melhor, ao invés de buscar um contentamento ou um grupo onde ele se sinta mais à vontade, né? E que é um processo de infelicidade garantida, né? Porque a métrica que você usa, ela é unidirecional e não leva em conta. Até tem um filme interessante do Ben Stiller, chama, acho que, O Estado das Coisas, né? Sim, isso, em português chama Estado das Coisas. Isso, muito bom esse filme. Que ele se comparava com todos os colegas de faculdade dele, né? Dentro do que ele imaginava que era a vida de cada um. Na cabeça dele. Sempre no aspecto que aquele cara se destacou mais em relação à pequenez dele, e nunca olhando, e quando ele vai se aproximando e vendo como é a vida real de cada um, vendo que, claro, cada um não tinha o problema que ele tinha, mas tinha outros problemas. E a solução que ele tinha também os outros não tinham, e assim vai. Então é fogo, essas referências que a gente tem na cabeça e como elas são diferentes dos convívios reais que a gente acaba tendo. Porque o grande contraste é que, de fato, nós tendemos a ser a média das 5 pessoas com quem a gente mais convive. Né? E isso daí, sozinho, daria para fazer qualquer um mudar de vida. E a menos que realmente você esteja num grupo do qual sair dele seja impossível, devia ser a primeira coisa que você deveria cogitar, né? E embora a gente sempre esteja aqui pregando que a sua mudança interna venha antes de qualquer outra coisa, ela pode ser facilitada incrivelmente se você mudar de grupo. Então, é isso que eu insisto muito quando a gente fala. Claro que a mudança... Eu prefiro dizer assim, que a gente só sabe que a mudança aconteceu mesmo quando a gente mudou por dentro. Mas se a gente tem muito apego a essa história da mudança interna, às vezes, essa interiorização da transformação que está tão na moda agora, ela também pode virar uma procrastinação. Então, tem uma coisa que eu aprendi, que a mudança pode começar por qualquer lugar. Se ela for realmente colocada em movimento com ímpeto e intensidade, ela vai acabar implicando tudo o que precisa ser implicado. Não importa por onde começa. Então, E eu acho que a história do fingir até que seja verdade, agora já é comprovado cientificamente que realmente funciona. Claro. E às vezes o que eu quero dizer é que às vezes é singelo. Às vezes eu chego para aquela pessoa e digo assim: compra aquele carro que você nunca teve coragem de comprar. Compra. Usa aquele carro. Então, basta isso, às vezes, já é um catalisador de um monte de outras coisas e muitas coisas novas vão ser descobertas só por causa daquela história. Né? O Snow está aí, afinal, ele virou realmente um fantasma que nos... Eu acho que o Snow ele deve chegar... ele está a caminho. No nosso tempo, ele deve chegar daqui 10 anos aqui. Também acho que ele... Vocês me ouvem?
Sim. Sim. Eu estou aqui. Mas eu não sei se ele está respondendo ao nosso você está aí de agora ou de 10 minutos atrás. Exatamente. Que horas é na sua dimensão? Que horas são? Estou aqui. Estou aqui. Aqui, claramente. Claramente. Espera aí, que eu estou voltando. Meu Deus, parece eu acho que ele está voltando. Ele está completamente interestelar. Ele está em algum outro lugar. Na minha dimensão, 21. Então, ele está com um delay de mais ou menos 1 minuto e meio. Assim, parece aqueles VTs de final de Copa do Mundo. Muito bem. Agora eu voltei. Agora você voltou. Uou! Foi longo o passeio. Nossa, eu fui para outra dimensão. Vocês estavam no meu futuro. Eu estava ouvindo vocês. E eu ouvia, mas eu não conseguia participar. Que coisa! Exatamente como se ele tivesse desencarnado. Ou como se ele estivesse preso no corpo sem saber se comunicar. Eu fiquei num limbo. E eu mandava mensagens e vocês ouviam alguns minutos depois. Eu falava coisas e vocês respondiam minutos depois. Não, isso foi uma experiência extracorpórea, praticamente. Você teve um sonho lúcido. Foi, né? Extra. Eu ouvia, eu queria fazer várias observações sobre o que vocês falavam e eu não consegui. Tem alguma coisa que te chamou a atenção, que você queira se pronunciar agora? Quando vocês falavam do nosso amigo Trump, que eu acho que faz uns 18 minutos atrás, eu fiquei pensando naquela música do Arnaldo Antunes, aquela Socorro, não estou sentindo nada, que ele fala qualquer coisa que se sinta, tem tantos sentimentos, deve ter algum que sirva. A gente vive num cenário tão árido de emoções que às vezes uma pessoa que desperte qualquer emoção, seja boa ou ruim, eu acho que é o que está acontecendo. Essa é a sensação que eu tenho. O pessoal está topando, as pessoas estão topando qualquer emoção que sirva. Me veio isso em mente enquanto vocês falavam. Dito isso, você acha que ele ganha ou perde a eleição? Eu gostaria de achar que ele perde, acredito que ele perderá, mas eu não entendo absolutamente nada de como funciona a eleição americana. Já tentei entender 1000 vezes, e agora com essa questão dos votos pelo correio enfim, e a questão da pandemia em si, acho que ainda existe uma possibilidade de que isso não aconteça. Vocês acham o quê? Não sei se vocês falaram disso enquanto eu estava no limbo. Sabe que eu não sei? Eu não sei o que eu acho. Eu também não tenho um palpite. Eu acho que as coisas chegaram num ponto lá que você não sabe mais qual é a informação que é relevante. Eu olho muito o New York Times, a julgar pelo New York Times, o Biden já ganhou many times over, mas eles não têm nem mais a pretensão de serem neutros, então eu já não sei mais o que achar. Eu acho que prognóstico, se você olhar os indicativos comparando com a última eleição, eu acho que você tem uma presença, esse recorde de interesse mostraria ou daria a entender que quem foi ausente na última eleição foram os democratas, e que não se dedicaram a ir votar e que não gostariam de cometer o mesmo erro dessa vez. Então, o indicativo seria que se tivesse um número maior de votantes, provavelmente os democratas ganhariam. O que eu acho que dentro desse quadro é quase que pequeno diante da reação que o Trump teria ao resultado, que para ele só tem ou ganhar ou descredenciar o outro lado na sua vitória, né? Não imagino ele fazendo uma transição rápida e aceitando a derrota ou alguma coisa assim. Então, de qualquer maneira, eu não vejo assim um final da eleição americana como um evento positivo em cenário nenhum. Teremos, e é engraçado que tudo que eu leio, as pessoas que eu vejo, os americanos que eu converso,
É um desgosto, eles estão assustados, né? É muito interessante você ver esse momento que eles estão vivendo. Se você juntar o Unfit, né, que é esse documentário do Trump, com o Dilema da Rede, você vai ver que, invariavelmente, esse canal da polarização foi encontrado como um business model e está sendo alimentado diariamente pelas redes sociais e talvez esse seja o novo normal. Achar polarização em tudo. E a polarização virou nicho. Então, é o nicho que eu vou atuar, é o grupo que eu quero segmentar e eu vou atuar em cima dele. Então... Isso. O que talvez seja a mesma coisa que dizer que você simplesmente investir toda a energia dentro de uma lógica completamente de mercado pode ser uma forma de loucura. E é bem isso, né? Tem aquele velho documentário, a gente está nos documentários hoje, né? Tem um documentário antigo, canadense, acho que de 2005, chamado The Corporation. Não sei se vocês já viram. Eu acho que eu assisti, sim. Então, é um documentário em que eles vão mostrando, pela legislação, quais são os direitos e deveres de uma corporação. Que explica o que é uma corporação, né? Que fala a história, legalmente. Quando é que nasceu uma corporação, quando é que no começo do século XX se montou uma legislação. Eu lembro disso, sim. Basicamente, é o seguinte, uma corporação tinha direitos de indivíduo, mas não tinha de deveres de indivíduo. Então, o cara que tomasse as decisões pela corporação, ele não era diretamente imputável, mas a corporação podia se defender como se fosse um indivíduo. E, basicamente, eles iam mostrando que, na prática, isso fazia com que a corporação fosse estimulada a funcionar como um psicopata, né? De acordo com o diagnóstico do manual psiquiátrico americano. Então, isso faz todo sentido, viu? Porque dentro desse Unfit, e você vai vendo ali como você se deparou em qualquer estrutura corporativa, as pessoas de muito sucesso geralmente têm uma característica parecida com aquela, porque o formato é feito para favorecer aquele tipo de personalidade. Eu aproveitei para rever aquele filme do Kroc, que é teoricamente o cara que expandiu o McDonald's, e como ele como ele entrou nessas práticas com muita tranquilidade para justificar as ações dele em relação aos sócios fundadores, né? De como ele usou dessas práticas que seria impossível, talvez, ele conseguir a dimensão que ele queria sem passar por cima de qualquer ética que tivesse no processo ali. Inclusive honrar aquele contrato de royalties que ele acabou nunca pagando, né? E eu acho que esse é exatamente o cerne de tudo que a gente está vivendo. Como é que a gente migra para uma sociedade? Qual é essa nova sociedade onde esse tipo de comportamento não é só o mais estimulado, como ele começa a ser rechaçado, né? Acho que seria o fim do patriarcado. Mas o patriarcado sai, o que entra? O matriarcado. O arcado. Welcome back, mamas. Será que podia ser alguma coisa sem o arcado? Porque eu acho que talvez o interessante seria a gente ter uma força um pouco mais dispersa, não? Nisso eu gosto do que dizia o Caetano. Eu estava começando a falar hoje nos idiomas e nas linguagens. Eu gosto muito do que ele fala no Língua. Vocês lembram? Não. E aquilo lá é incrível, porque ele estava com aquele ser, é um ser absolutamente imortal, que é a Elza Soares. Eu não tenho pátria, eu tenho mátria, e eu quero frátria. Eu fico com Caetano. Kabam!